Por que viver em harmonia com as leis herméticas ou com as leis naturais podem mudar a sua vida? É isso que você vai descobrir nesse meu vídeo aqui agora. Tem muita gente aí por aí falando sobre as leis herméticas, mas na prática quase ninguém fala sobre elas. E o meu objetivo aqui é trazer para você como que você pode praticar essas leis na sua vida. Essas leis funcionam independente de você querer ou não. Elas são como as leis da gravidade. Se você soltar alguma coisa, isso vai cair. Mas quando a gente anda em conformidade com essas leis, a nossa vida ganha um determinado sentido, um determinado caminho. Porém, quando a gente anda em desconformidade com essa lei, a gente acaba gerando para a gente também situações que nos fazem mal. Eu separei aqui algumas coisas que eu acho muito importante estar compartilhando com você, para que você entenda o que é quando você está em harmonia com essas leis e como a tua vida pode ser diferente. Por exemplo, você se torna uma pessoa mais consciente quando você está trabalhando ou está vivenciando a tua vida em conformidade com essas leis. Você se torna uma pessoa muito mais consciente de tudo que existe. Por quê? Porque a gente tem a lei do mentalismo atuando ali sobre a gente, então a gente acaba compreendendo que quanto mais eu estou atento ao que está na mente, mais a minha vida entra em conformidade com a lei do mentalismo. Da mesma forma, você se torna uma pessoa mais íntegra e mais coerente, até porque nós temos a lei da correspondência, que te ensina que o mundo de fora é reflexo do teu mundo interno. Então você acaba sendo mais coerente, cuidando mais do teu mundo interno, para que o teu mundo externo se torne diferente também. Além disso, você aprende a fluir com a vida, não contra a vida. Você vai a favor do que a vida está trazendo. E aqui nós temos a aplicação da lei do ritmo da vida, que é uma das leis herméticas que provavelmente você já viu em algum lugar. A lei do ritmo e a lei da polaridade mostra que tudo tem ciclos e tudo tem opostos. Então, quando a gente compreende esse movimento dos ciclos e dos opostos, a gente também começa a entrar, aprende a fluir junto com a vida, para que as coisas andem em direção ao que você deseja. Então, eu tenho lá a lei do mentalismo, lei da correspondência, lei do ritmo e da polaridade, então eu vou acabar fluindo melhor com a vida. Além disso, eu assumo responsabilidade pelas coisas, ao invés de projetar minhas responsabilidades nas outras coisas ou nas outras pessoas. Por quê? Porque eu entendo que existe uma lei de causa e efeito. Quando eu faço algo, eu gero um efeito. Quando eu deixo de fazer algo, eu deixo de colher esse efeito. Então, quando eu ando em conformidade com as leis, eu entendo que cada efeito que eu desejo na minha vida precisa de uma causa gerada por mim. Então, eu acabo assumindo a responsabilidade sobre a minha vida. Ou seja, tudo tem um motivo de ser. E se eu trabalhar nos motivos certos, nas causas certas, eu vou estar atuando também nos resultados certos, naquilo que eu desejo. Então, isso te dá mais poder e não culpa ou vitimismo quando acontece, quando você pensa da outra maneira. E você equilibra a sua energia. Nós temos a sétima lei, que é a lei do gênero, né? Que te ajuda a ter uma ação e intuição, razão e emoção, foco e lucidez, né? Você age com sabedoria e não por impulso, utilizando todas essas leis universais. Em algum momento da tua vida você já deve ter entrado em contato com ela, com essas leis, mas se não entrou, aqui no meu canal também tem algumas coisas onde eu falo sobre essas leis de formas mais gerais. Qual o objetivo aqui? É te levar a compreender que se você estiver andando a sua vida, conduzindo a sua vida em harmonia com essas leis, a tua vida vai fluir. Agora, se você fizer o contrário, você vai perceber os efeitos que eu coloquei aqui para você. O que pode acontecer se você não respeitar essas leis? O que pode acontecer se você não seguir a tua vida em conformidade com essas leis? Infelizmente, muitas pessoas vivem dessa maneira, em total desconformidade com as 7 leis que regem todo o universo. E elas não sabem disso, até por isso que eu estou aqui. E os efeitos aparecem em diversas áreas da vida. Por exemplo, a pessoa pode entrar em confusão mental e autossabotagem pelo simples fato de não estar conduzindo as suas vidas em conformidade com essas leis que regem tudo que existe e tudo que há de existir. Por exemplo, se eu ignorar a lei do mentalismo, é como se eu permitir que pensamentos aleatórios e destrutivos comandem a minha vida, porque eu não estou usando a lei do mentalismo ao meu favor. Eu estou deixando que outros pensamentos, pensamentos até de outras pessoas, de outras situações, acabem conduzindo a minha vida.
Eu deixo o poder de mentalizar e realizar à mercê de outras pessoas. Então acabam entrando ou em confusão mental ou em autossabotagem. Ou seja, você se torna refém das crenças que nem são suas. Alguém colocou aí para você. E começa a duvidar de si mesmo e começa a duvidar de si mesmo constantemente. Então existe esse movimento. O que mais pode gerar na tua vida se você não andar em conformidades, né? Não escolher, porque é uma escolha. Escolher andar sobre as 7 leis que a gente tem aí. Você vai ter relacionamentos tóxicos e repetitivos. Sabe aqueles relacionamentos dos quais você não gosta? E aí aqui eu digo relacionamentos com amigos, amorosos, relacionamentos com a família, com irmãos, com qualquer pessoa do trabalho que você tem. Então você vai ter relacionamentos tóxicos e repetitivos por não andar em conformidade com essas leis universais. Desrespeitar a lei da correspondência, por exemplo, faz com que você culpe os outros sem perceber que você atrai e está em ressonância com o que está dentro de você. Ou seja, se você não usa essa correspondência para fazer um trabalho de autodesenvolvimento, você vai acabar atraindo pessoas que são na mesma vibração que você. Por exemplo, imagina uma pessoa que está vibrando o tempo todo em reclamação, em desespero, em ansiedade, em medo. Automaticamente, pela aplicação da lei da correspondência, ela vai se relacionar com pessoas da mesma magnitude. E para que você tenha relacionamentos diferentes, muito importante esse trabalho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de autocontrole, para que você possa realmente ter relacionamentos que não sejam tóxicos e nem sejam repetitivos na tua vida. O que mais acontece quando a gente não trabalha em conformidade com as 7 leis universais, as leis que regem todo o universo? Nós temos uma sensação de estagnação mesmo fazendo muitas coisas. Sabe aqueles momentos que você fala, nossa, mas eu corro, mas parece que eu não saio do lugar? É por falta de conformidade com as leis que regem todo o universo. Ao lutar contra o fluxo da lei, por exemplo, a lei do ritmo, você se exaure. Ou seja, você não está aproveitando o ritmo que a vida te traz para conduzir a vida da maneira como você deve. Existem momentos de agir e existem momentos de retrair, segundo a lei do ritmo. Aqui estou falando da lei do ritmo. Né? Então, você força os resultados fora do tempo necessário. Você vive com pressa diante das situações e gera ansiedade e exaustão por não compreender o ritmo das coisas. Então, isso gera esse tipo de estagnação. O que mais que gera quando a gente não está em consonância com as leis universais? Reação emocional extrema e descontrole. Sabe aquelas pessoas que reagem de forma muito extrema ou até descontrolada? Quando nós não compreendemos a lei da polaridade que rege essa situação, nós não percebemos, nem o frio nem o calor são extremos da mesma coisa, porque a gente não compreende. E a gente fica preso em ciclos emocionais sem equilíbrio ou sem saída na nossa vida. Por quê? Porque a gente não compreende. A gente vive nos extremos das polaridades e isso gera também uma série de problemas pra gente. O sentimento de culpa ou vitimismo constante. Ou seja, quando eu desrespeito a lei da causa e efeito, eu vivo me perguntando por que isso sempre acontece comigo? Né? É como se tudo fosse aleatório, mas não é, porque existe causa e efeito, como eu disse ali anteriormente. Você perde a autoria da sua própria história, porque você não está agindo em conformidade com a lei de causa e efeito. E o que eu quero aqui justamente é mostrar para você que andar em conformidade ou desconformidade pode te levar a situações realmente agradáveis ou desagradáveis na tua vida. Outra coisa que causa quando a gente não está em consonância é o desequilíbrio interno, estagnação ou agitação sem direção. Já se sentiu perdido na vida? Já se sentiu que parece que você não sabe para onde ir, que direção tomar, o que eu faço agora? Né? A lei do gênero nos leva a essa desconexão interna. Quando a gente ignora a lei do gênero, a gente desconecta internamente. Então a gente tem muita ação sem pausa, por exemplo, levando até um burnout. Ou muita espera sem atitude, leva à estagnação. Por quê? Porque eu não estou compreendendo esta lei de gênero que age sobre a minha vida. E quando eu falo gênero aqui, não estou falando de sexualidade, estou falando de polaridade, estou falando de masculino e feminino, positivo e negativo, sol e planetas, eu estou falando de núcleo e eletrosfera, eu estou falando de uma coisa muito maior do que qualquer coisa que a gente possa entender. E o objetivo aqui é justamente entender qual caminho eu vou seguir. Eu vou andar em conformidade com essas leis que regem o universo, fazendo com que minha vida flua,
ou vou andar contra, continuar andando contra, andando cego, sem saber como funciona e a minha vida gerando estagnação, estresse e tal, porque realmente eu não sei o que fazer em cada um dos momentos. Se você deseja realmente escolher novamente qual o caminho que a tua vida vai seguir, andando em conformidade com essas leis, cara, se inscreve aqui nesse canal, porque eu vou fazer vários episódios aqui trazendo casos da tua vida real, para que você possa compreender quais momentos, o que eu devo fazer em várias áreas da vida. Eu dividi aqui em 4 grandes grupos: a área pessoal, a área profissional, a área de relacionamentos e a área de qualidade de vida, que é onde a maioria das pessoas que eu atendo aqui no consultório sofrem. Então, a minha ideia aqui é trazer um conteúdo que você possa facilmente consumir, compreender na tua vida como aplicar essas leis e fazer as coisas fluírem como elas devem fluir para você. Faz sentido aí? Se faz sentido, dá um joinha, deixa um comentário aqui. Tô falando um pouco rápido, mas pode ficar tranquilo que ao decorrer dos próximos episódios eu vou falar muita coisa aqui para que você compreenda todo o movimento que pode ajudar a tua vida a fluir. Você não precisa se tornar um monge, um estudioso do ocultismo ou aplicar essas leis. Precisa só apenas observar a tua vida com mais consciência. Mas César, eu não tenho consciência ainda das leis, eu não sei quais são as leis, como posso observar? Cara, fica aqui nesse canal aqui, que vão ter vários episódios onde eu vou te falar sobre isso. Você vai conseguir aplicar essas leis, vai conseguir rapidamente identificar em que ponto está pegando e aplicar ela. Mas agora, imagina você observar tudo que está acontecendo no teu mundo e saber qual lei está atuando ali para que você haja em conformidade com essas leis. Pode ter certeza que vai ser muito fácil. Respeitar essas leis é respeitar a tua própria vida, respeitar o teu próprio ciclo, o teu próprio momento, a tua própria situação. É escolher um caminho com sabedoria, saber o que está acontecendo, o que está se manifestando ali para que você possa caminhar na direção que você quer. Ou seja, você vai conseguir mais fluidez, mais consciência nesse caminho de sabedoria. E quando você muda por dentro, pode ter certeza que o mundo lá fora muda também. Muitas vezes, a miséria que a gente tem no mundo físico aqui vem de uma miséria mental. Vem do desconhecimento, da nossa própria ignorância sobre as coisas, sobre as leis que regem tudo que existe no mundo. Se você quer ficar livre dessa ignorância, continua aqui. O universo é 100% mental. Saiba disso. Você sabe disso. É mental. A gente, através da mente, vai fazer todo o movimento. Tudo que você vive é reflexo da onde você está vibrando. Pensa e acredita. Estou vibrando, penso e acredito, vai gerar a minha realidade. Então, é importante a gente entender isso e usar a nosso favor. Lembre-se, são apenas 7 leis que regem tudo o que existiu, tudo que existe e tudo que existirá. Quando você está em conformidade com essas leis, a tua vida progride, flui de forma muito fácil. Quando você não está em conformidade com essas leis, com essas 7 leis que eu rapidamente passei aqui, a tua vida estagna, ela para, ela não flui. E se você está passando por dificuldade para progredir na sua vida, é porque muito provavelmente em alguns momentos você está desrespeitando essas leis na tua vida. Se liga aí, próximo episódio eu vou passar um pouquinho mais sobre cada uma dessas leis para que você possa ter mais direção, mais reconhecimento em todas as áreas da tua vida. Valeu?